Finalmente chegou o dia em que defenderemos Rodrigo Vessone neste canal, porque eu não suporto quando uma massa, de maneira meio burra, começa a despertar uma narrativa e tornar algo falacioso como se fosse uma verdade. O Rodrigo Vessone vem recebendo um hate absurdo aí na internet. Caso você não faça a menor ideia de quem é este gordinho que eu estou falando, é um jornalista aí do portal Meu Timão. Ele também acho que participa aí do portal UOL, enfim, tá em todos os lugares, bem conhecidos, um dos principais, ou melhor, eu acho que é o principal setorista aí do Corinthians. Eu tenho severas críticas contra ele aqui, ele mesmo sabe disso, a gente troca ideia de vez em quando aí, mas a gente procura ser o mais justos possíveis aqui e vale a pena a gente poder trocar uma ideia, porque está rolando uma avalanche de críticas, do meu ponto de vista, meio fora do eixo com o Rodrigo Vessone, beleza? Mas antes da gente começar aqui, é muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Essas três coisas fortalecem demais o nosso trampo, mostra pro YouTube que é um canal legal, o YouTube vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas vão chegar aqui e não tira um centavo do seu bolso. A gente começou 2025 com 50 e poucos mil inscritos aí, a gente quer chegar a 100 mil até o final do ano, então a gente depende muito aí da sua contribuição, e compartilhe também. Se você tem condição de dar um passo além, beleza, e fortalecer financeiramente, tem sempre a opção da chave Pix na descrição do vídeo, a chave Pix que eu coloco aqui no monitor também na tela, tem a chave Pix no primeiro comentário fixado, qualquer valor é bem-vindo, ou pelo valeu, que é um coraçãozinho que você clica aí. Como eu sei que o Rodrigo Vessone vai assistir esse vídeo aqui, manda valeu aí, aproveita que você tá rico, tá, mano? Manda um valeuzão de 100zão aí pra gente. Primeiro, vamos começar já a nossa resenha aqui. Eu vou começar com uma Chiquinha defendendo o Nhonho, depois a gente vai pra parte de defesa mesmo em si, né? Não que o Vessone precise que eu defenda, ou que qualquer pessoa defenda, tá? Mas a Chiquinha defendendo o Nhonho, ele é um idiota? Sim! E daí? Ele é gordo, parece uma rolha de poço? Sim! E daí? Então eu vou nessa linha de raciocínio aí. O Rodrigo Vessone muitas vezes, pra mim, peca pelo excesso. Ele também tem muita dificuldade, uma dificuldade que eu tenho também aí, que é de se desvincular das suas ideias, realmente, né? Muitas vezes a vaidade acaba tocando os nossos corações e a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade de abrir mão de algumas convicções aí, e o Vessone tem esse problema. Eu acredito que ele já prestou alguns desserviços para o Corinthians, né? E para a instituição como um todo. Eu sempre gosto de citar aqui quando ele fez uma live de mais de 2 horas, ou de 2 horas, não lembro quanto tempo foi a live exatamente, defendendo sem nenhum embasamento a renovação do volante Maicon lá no começo do ano de 2024, tá? Agora, pelo menos eu pelo menos não vi, né, a defesa de renovação e tal, né? Isso aí acontece muito, não é uma coisa exclusiva do Vessone e tal, não é uma coisa exclusiva dele, acontece muito com os setoristas que estão presentes em loco no dia a dia do Corinthians, porque eles estão ali tendo contato com os jogadores, estão tendo contato com a comissão técnica, estão tendo contato com a direção e tal, então fica muito complicado fazer e tecer críticas e tal, e aí você no outro dia tem que encontrar os caras, a tua crítica vai chegar pros caras e aí você fica meio que naquele jogo de cintura, né? Você tem que ter um jogo de cintura ali, né? Precisa ter uma ponderação. No entanto, quando os jornalistas acabam escorregando pro lado de passar um pano, né, e de defender de maneira injustificável qualquer coisa que seja ruim, aí realmente fica complicado, certo? Mas uma coisa, aí passou a parte da Chiquinha defendendo o Nhonho, mas uma coisa a gente não pode negar, e eu nunca neguei aqui no canal, de que o Rodrigo Vessone, pra mim, um dos mais competentes jornalistas aí que cobrem o Corinthians, principalmente em relação a dados. Eu chamo ele aqui de Senhor Excel, beleza? Porque ele consegue, né, junto aí com a sua assessoria, junto também com o portal que ele trabalha lá, ter um controle de contratações, de salário, de base, por exemplo, né, cara, que eu não conseguiria ter nem se eu tentasse. E você também, que gosta de ser corneteiro do outro lado aí, nem se você tentasse acompanhar tão bem assim essa parte mais de gráficos, mais de salário, mais da parte de ajuste mensal e tudo mais, ele tem esse controle aí de quem chega, de quem sai, de quem tá emprestado. Isso aí é muito legal. Em relação à postura como jornalista, a gente precisa separar dois polos do Vessone, que é a rede social, onde ele entende e sabe muito bem, eu invejo isso aí dele, como que você manipula o engajamento. Isso aí
é padrão de todo mundo que tem uma página, um canal, um perfil e que vive da interação do público pra poder sobreviver, beleza? Isso é normal, todo mundo faz um pouco disso, né? Ele domina com maestria, tem outros caras também que dominam muito bem, e isso aí a gente percebe pela maneira como ele conduz as suas redes sociais. Agora, a gente vê uma mudança bem diferente e drástica de quando ele tá se manifestando nas redes sociais, principalmente no X e no Instagram, e também quando ele tá presente com o seu criticado. Então ele critica o jogador X ou o dirigente X, chega na frente do dirigente, ele até tenta tecer a crítica, mas não é de uma maneira tão ferrenha, muito por conta de, se ele tem a porta aberta ali, ele não vai querer fechar, porque ele precisa ter as duas coisas mais equilibradas. Por isso, essas daí são pra mim as críticas principais, assim, onde você tem ali um processo onde é uma linha muito tênue entre você ficar, entre ser um jornalista que acaba sendo tendencioso algumas vezes, prestando desserviço algumas vezes, e um jornalista competente em outros momentos, beleza? Mas, recentemente, o Vessone tem pegado bastante no pé de duas coisas específicas que tem me chamado a atenção nos últimos meses, pra falar a verdade, né? Primeiro, a avalanche de contratações da categoria de base do Corinthians pelo diretor Claudinei Alves e pelo Augustinho Carraro, Augusto Melo, presidente do Corinthians. É bizarro sim, não pode um clube profissional ter 60 contratações, sei lá, 50 e poucas contratações, né? Mais de 20 contratações com vínculo profissional e você conseguir levar pra copinha jogadores que nunca sequer pisaram em campo ali também. E sem maneira justificada administrativamente falando. Você precisa que o diretor de categoria de base, no caso, seja ele quem for, nesse caso, atualmente é o Claudinei Alves, que ele explique cada uma das contratações. Cada uma tem que ter uma justificativa de scout, de potencial de jogador, de nível físico, tudo isso aí a gente precisa traçar que lá na frente, no ponto futuro, esse jogador tem um grande potencial de gerar caixa para um clube que deve 2 bilhões e lá vai cacetada. Então tem que cobrar sim. E aí você fala assim, mas ele cobra toda hora. Que bom que a gente tem um jornalista que cobre toda hora. Mas ele peca pelo excesso. Melhor que ele peque pelo excesso, melhor que ele seja insuportavelmente chato nesse quesito aí e tem alguém que fala. Porque se for esperar de jornalista pau no cu que só faz puxar saco e de setorista e de canalzinho por aí que só sabe puxar saco do Augusto Melo, não vai ter nenhuma crítica. Até porque os caras não querem criticar, não é interessante, depois perde talvez a boquinha ali, não consegue ter mais oportunidade de trabalhar do Corinthians e tal, né? Não perde a entrevista com o Augusto Melo. E também o fato de que a torcida tá muito fechada com o Augusto Melo, eu não vou falar ali porque vai pegar mal pra mim, né? A torcida vai hypando conforme a maré vai levando. Pra mim, então, é de aplaudir de pé o fato do Vessone ter destacado e muito as contratações pra categoria de base. É tudo muito bizarro mesmo. Pra mim fica muito claro, nítido e cristalino que daqui a um tempo a gente vai ver que vão ter muito mais contratações, né? Em 2025 no início, já teve a contratação de mais um, devem ter outros aí, vai acabar a gestão do Augusto Melo com 150 contratações de base, se 3, 4 funcionar, vai ser muito, aí vão usar como estudo de caso, vão usar como se fosse um modelo, olha só, tal jogador que a gente contratou funcionou e tal, e os outros 147 acabaram sendo um custo oneroso aí também, tá, e qualquer coisa assim, né, sem contar as cobranças a respeito de empresários e tal, né. Foi também o Rodrigo Vessone que identificou a presença de um empresário com porta aberta no CT. Eu esqueci o nome desse maluco aí, desse empresário, mas é Igor Zeversbruskers, algumas coisas assim, é como se ele fosse da Polônia, assim e tal, e aí o Augusto Melo teve que se justificar. Nenhum outro cara vai prestar atenção nisso, porque eles estão ali das duas uma, né? Ou pra fazer lobbyzinho a favor da gestão, ou pra fazer campanha contra a gestão. Aí a gente entra em outra crítica que, no meu ponto de vista, é falaciosa, injusta e muitas vezes desonesta com o Vessone, que é algo que eu me orgulho muito de nunca ter feito esse tipo de crítica aqui. Os caras falam que ele é cria da Renovação e Transparência, cria do André Sanches, cria do Duílio, o que é mentira. Isto é mentira e basta você ter um mínimo de honestidade intelectual pra você voltar aí 2 anos na sua história aí e ver que o Vessone cobrava da mesma maneira do Augusto Melo, tá? Cobra muito na rede social e aí cobra pouco pessoalmente ali e acaba ficando discrepante, que é uma coisa que vale a gente ressaltar. Mas do
Duílio o tempo todo, assim, tanto que ele já teve até alguns micro debates com o Duílio e tal, na época que o Duílio deu uma entrevista e falou que ele parecia aquele desenho lá que tudo tava ruim, né? Ó céus, ó azar e tal. Então, assim, ele criticou sim, criticou bastante sim, porque eu acompanhei, né, tendo o canal aqui, tendo o perfil, a comunidade Papo Fiel, eu acompanhava tudo, né? E acompanho ainda do Corinthians, e o Vessone tava sempre ali no meio, na meiuca das tretinhas que estavam acontecendo, beleza? Mas ele tem um bom jogo de cintura, um bom político também, assim, né? Faz um bom network, então ele nunca teve as portas fechadas, porque ele sabia até qual o limite que ele podia ir. É óbvio que ele não ia de maneira tão aprofundada assim, porque aí os caras realmente iam fechar as portas pra ele aí. Mas falar que ele não criticava a gestão do Duílio, que ele não achava problema na gestão do Duílio, que ele tá com saudade do Duílio, isso é uma mentira. Ele criticava sim, mas é aquela coisa, né? Todas as vezes que você vai falar do Agostinho Carrara agora, né, na gestão dele, você tem que pagar um pedágio. E é o pedágio mais insuportável pra torcedor pau no cu que existe. Que é assim, ó, olha, eu vou criticar o Augusto Melo agora, aí é 10 minutos do cara falando que elogiou. Ai, mas ele conseguiu o apoio ali. Ai, mas ele conseguiu o valor das placas de publicidade. Ai, mas ele... Você tem que pagar esse pedágio, senão os Augustetes aí, né, os minionzinhos do Augusto Melo não vão ficar satisfeitos. Eles precisam saber que você está ali. Ou você precisa falar assim, ó, ai, mas as antigas gestões também foram ruins. Como se ninguém soubesse, beleza? Até pouco tempo ninguém sabia mesmo, porque todo mundo se importa só com o que tá dentro de campo. Até pouco tempo ninguém imaginava que o André Sanches era tão ruim assim, porque os títulos estavam vindo, e quando o título vem, quando a bola entra e dentro de campo ali, as coisas vão acontecendo. Portanto, é outra coisa falaciosa, certo? Outra coisa que eu vejo, e aí eu ainda não cheguei na principal, que é a do Fagner, que ele vem postando aí, pelo que meus cálculos foram 357 publicações aí a respeito do Fagner, chorando a saída do Fagner também, mas vale a ressalva aqui, né? Tem uma coisa, uma imagem que eu vou puxar aqui e vou colocar na tela aí, é muito engraçada essa imagem na verdade, né? Que é comparando o Rodrigo Vessone com o Mauro César Pereira, né? Então tá aí a mistura dos parabéns pra inteligência artificial que fez isso aí, realmente, vocês inteligências artificiais vão dominar o universo aqui, tá bom? Cara, pra mim existe grande semelhança do Vessone com o Mauro César, que eu já acabei falando aqui, e uma grande diferença, tá? A grande semelhança é que ambos entenderam que o Corinthians gera clique. Quem entende que o Corinthians gera clique tem duas maneiras de aproveitar isso. Por exemplo, eu entendi, por exemplo, as páginas tem por aí, entendeu? Os canais todos que crescem aí entenderam. Tem a maneira de você utilizar isso de maneira honesta, de maneira transparente, de maneira que acrescente para a comunidade como um todo, para o Corinthians, para o trabalho de jornalista, ou tem como você utilizar de maneira desonesta, com clickbait, com exploração do que manipula a paixão alheia. Tem duas maneiras ali. Essa pra mim é a grande diferença de Vessone e do Mauro César. O Mauro César entendeu como é que funciona esse nível de engajamento e aí utiliza isso, no meu ponto de vista, de maneira desonesta intelectualmente falando, né? Muitas vezes é tendenciosa e muito mais pesada pro lado do Corinthians do que pra qualquer outro clube, então você acaba não tendo a premissa básica do jornalismo, que é a imparcialidade. Não é o caso do Mauro, é o caso do Mauro César Pereira, mas não é o caso do Rodrigo Vessone, que a grande diferença dos dois é que o Vessone é corintiano. Então ele já teve diversos momentos onde ele destacou coisas que jamais o Mauro César destacaria ali, né? Então ele realmente se preocupa com algumas coisas que são interessantes, com acesso, com a torcida, né? Muitas vezes para fazer uma média gigantesca também. Vessone, que é uma dica, para de tentar fazer média com torcida, principalmente torcida organizada, papai. Porque depois esse tiro vai sair pela culatra na primeira oportunidade que tiver, certo? Mas ele faz isso aí, então, assim, essa é a grande diferença dos dois aí, embora seja muito engraçada essa imagem mesmo aí do Mauro César misturado com a cara do Vessone, não é algo que eu considero ser justo. Outra coisa, olha, tem tanta coisa, né? Você vê, o vídeo vai ficar um pouquinho longo mais uma vez aqui, peço desculpas, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui a sua opinião também, né? Estão chamando o Rodrigo Vessone e associando como pseudo-jornalista ou como algo que, desprezasse ou diminuísse a sua capacidade jornalística. Isso também, pra mim, é falacioso. Mais uma vez a gente vai falar sobre os Excels da vida e tal, né? Sobre a carreira e tal, e o quanto que ele consegue compilar, né, esse tipo de coisa, os contatos que tem, mas a gente não pode ser injustos, né? Se a gente for puxar sobre matérias que são importantes e a maioria dos temas que são muito comentados por aí, muito vem de apuração ou de um trabalho do próprio Rodrigo Vessone. Aqui no canal mesmo, né, que a gente não... Aqui não é um canal jornalístico, eu não sou jornalista, não tenho ambição jornalística, eu sempre deixo claro isso aí.
repercuto o que sai por aí. Muito do que eu repercuto acaba tendo como origem o Vessone, ou o portal que ele trabalha, que é o Meu Timão, o GE e tal, enfim. Mas aí a gente repercute esse tipo de coisa, e muito brota sobre isso. Se por acaso ele parar de fazer o trabalho, pra fazer um trabalho que muitas vezes extrapola a parte positiva, mas que é positivo como o dele, vai ser difícil encontrar um cara que realmente tenha este zelo. Então é importante a gente não desprezar esse tipo de coisa também. Agora, a respeito do Fagner. O Fagner saiu do Corinthians, e aí junto com o Fagner entra o Pedro Henrique, entra também o Caetano, que foi anunciado no time lá do Japão e o Corinthians não ganhou nada e tal. E o Vessone, cada publicação, o bom dia dele é assim, ó, bom dia, o Corinthians vai pagar o Fagner, vocês acreditam nisso aí? O Corinthians vai emprestou e vai pagar o Fagner. Bom dia, o Corinthians vai pagar o Pedro Henrique que tá emprestado? Ah, pô, bom dia, o Corinthians não ganhou R$1 em tal transação e tal. Cada vez ele fala isso. Eu entendo uma parcela da torcida que acaba se irritando com isso, porque todo vai ficar chato, né, naquele excesso. O que eu gostaria que vocês compreendessem, e é lógico que eu acho que aqui o público do canal Papo Fiel não deve seguir essa linha, pelo menos de maneira geral, então provavelmente esse vídeo vai atingir mais pessoas, é com vocês aí que estão seguindo isso aí que eu quero falar, tá? É óbvio que eu entendo que, pô, toda hora eu acompanho, quero ter coisas novas, quero saber sobre contratações, por exemplo, eu quero saber sobre o dia a dia do Corinthians, e o cara tá toda hora ali martelando. Mas, mais uma vez, é melhor pecar pelo excesso de cobranças, porque ninguém mais cobra e a maioria faz lobbyzinho pra puxar saco de dirigente, e isso é verdade, principalmente quando o campo tá ajudando. Nos últimos tempos aí, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, eu tô gravando esse vídeo na pré-temporada de 2025, você tá assistindo lá na frente, talvez o contexto já seja outro, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Corinthians vive um momento interessante, 9 jogos sem perder e tal, em vias de começar o Campeonato Paulista aí. Isso aí tudo influencia a opinião da torcida. Então a torcida, ela quer negar a realidade. Ela não pode suportar algo que seja ruim, embora o ruim está presente. Ele faz parte, ainda mais no dia a dia do Corinthians, é inerente do dia a dia do Corinthians. E aí você se depara com aquilo, você fala, nossa, isso aí vai acabar conturbando o ambiente. Sabe o que conturba ambiente? Quando você administra mal e aí você acaba colhendo os frutos depois. Lá na época do André Sanches, do Roberto de Andrade, do Mário Gobi e tal, que a dívida foi pra estratosfera, e agora Augusto Melo também, tá? A dívida pra estratosfera. Os resultados foram acontecendo, com exceção da gestão do Duílio ali, título acontecendo, e aí ninguém se importava. Aonde que veio cair a bomba e o BO, porque não tinham grandes cobranças naquele momento? Aí a gente precisa saber valorizar ao ponto de falar assim, pô, o cara tá cobrando, tá chato pra cacete toda hora, já ficou claro aí que o Corinthians tá sendo muito mal administrado por emprestar o jogador e ainda pagar o salário, uma promessa que o Augusto Melo fez na campanha que não faria, então mais uma desse mentiroso, Pinóquio, né, o Agostinho Carrara aí que a gente gosta de pontuar aqui, vai emprestar um jogador, vai pagar uma parte do salário. Ai, mas o Augusto Melo, o Corinthians deve pro Fagner, então teve que fazer, não teve que nada. Se você administra mal, você tem que fazer essas barganhas aí que administrativamente são prejudiciais para a instituição. Pedro Henrique também não fez sentido a contratação e também não faz sentido o empréstimo pagando uma parte do salário. E claro, a gente tem que saber também quando o Corinthians se desvincula de alguns jogadores que eram promissores, como é o Caetano. O Caetano teve um período na base do Corinthians, né, interessante, bastante promissor, inteligente taticamente, com uma boa saída de bola, cobria a lateral esquerda. Aí ele não foi utilizado como peça quando ele estava naquele momento mais promissor, foi emprestado pro CRB de Alagoas. Aí chegou lá, se destacou no CRB de Alagoas, na Série B, se eu não me engano, quase subiu pra Série A. Foi importante, voltou pro Corinthians, o Corinthians ao invés de usar o Caetano ou tentar monetizar, fazer uma moeda com o Caetano, foi lá e emprestou pro Goiás. Aí chegou no Goiás, ele se destacou, foi bem no Goiás e tal, voltou. Aí ele deu oportunidade e tal, mas já em fim de contrato, e aquela treta do Corinthians nunca conseguiu administrar bem o elenco. Esse é um fato. Então se o Vessone fala isso o tempo todo, quer dizer porque o tempo todo tem algo a ser falado sobre isso aí, beleza? E não se prenda apenas a isso, tem outras coisas e tal, né? Como eu falei, tiveram momentos aqui que eu considero que o Vessone prestou desserviço absurdo, muito por ficar preso às próprias ideias, tal. Não tenho motivo nenhum de ficar aqui puxando o saco, até porque nunca fiz isso aqui no canal e tal, então não tenho, sabe, vínculo nenhum, não sou amigo do Vessone, tá, colega, assim, converso de vez em quando, troco uma ideia por via rede social, nunca trombei pessoalmente, aí de vez em quando ele dá algumas opiniões ali que são muito loucas, dá vontade de dar um carrinho no tornozelo dele, isso aí ele sabe e lida bem com isso, porque vida que segue. Talvez o sentimento seja recíproco, ele
acontecesse a mesma coisa. Mas vale colocar esse vídeo aqui no canal, porque não podemos ser injustos, beleza? Qualquer coisa falaciosa e que cria-se uma narrativa que não é verdade e que causa uma enxurrada, uma avalanche de um bando de arrombado que tem um perfilzinho SCCP não sei o que, não sei o que do Corinthians do Cavalinho e bababá. Pô, isso aí é uma piada de mau gosto e que não valoriza uma coisa que outros clubes valorizariam se tivesse ali perto. É óbvio que ele quer engajamento, é óbvio que todo mundo quer engajamento, mas ele sabe manipular isso aí muito bem, é óbvio que ele sabe disso aí, ele não vai bloquear, pelo menos eu acho que não, né, nunca ninguém ali, porque ele sabe que isso aí vai gerar mais dinheiro, tudo isso aí faz parte do show, tá? É o showbiz, como a regra diz, Leque, parafraseando Emicida, beleza? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, Vessone, eu sei que você assistiu esse vídeo, então manda um valeu, manda um valeu de 100, se você mandar um valeu de 50, eu já vou te xingar, aí vai ser um vídeo xingando o Rodrigo Vessone pela pão-durice dele. Vocês aí também mandem valeu, mandem superchat, porque isso aí ajuda o canal a continuar crescendo aqui. Se não tem o canal Papo Fiel, ninguém dá esse papo. Ninguém, sabe por quê? Porque tu não tem medo. Sabe por quê? Agora a torcida toda tá contra o Vessone, né? A torcida toda eu tô generalizando de maneira injusta. E aí, né, eu sou o que tem coragem de vir aqui e falar, rapaziada, tá errado isso aí. Aí todo mundo, o quê? Meu Deus! Aí vamos trazer um pouquinho, né? Como se fosse um imã de treta aí para o canal, beleza? Deixa o seu like aí embaixo, aquelas coisas todas que eu já falei. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.